The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar sobre o projeto de climatização, projeto solar térmico e projeto de gás. Nós tivemos no outro webinar, nos outros webinars, a fazer a introdução das outras especialidades que vimos aqui: térmica, acústica, águas residuais e pluviais, e agora iremos então ver a introdução do projeto de climatização solar térmico e gás. Na introdução destes elementos já poderemos ver também mais para a frente, apesar de que isto já foi possível de ver na introdução dos dados para a térmica, que depois tínhamos a possibilidade de calcular a acústica. Iremos ver então, após a introdução da climatização, do solar térmico, principalmente destas duas especialidades, a integração que há com os dados que foram introduzidos também anteriormente para as outras especialidades. A envolvente que foi introduzida no RH servirá, no caso de climatização, para calcular neste caso as cargas térmicas, ou seja, passando por cima do compartimento, temos então ali já o cálculo das cargas de arrefecimento e as cargas de aquecimento e o caudal de ventilação total, sendo que clicando no determinado compartimento vamos ter acesso a mais dados relativamente a este compartimento, ou seja, neste caso a descrição dos materiais, elementos construtivos, as pontes térmicas, isto será semelhante ao que tínhamos visto no programa de térmica, a listagem de cargas térmicas. Temos aqui o relatório para este compartimento e depois a evolução por horas, boletas exteriores, lajes, envidraçados exteriores, iluminação, etc. e a evolução anual. Com estes dados, ou com base nestes dados, vai ser possível o programa calcular depois aqui o sistema de climatização que eu vou colocar. Eu vou colocar um sistema de expansão direta, ou seja, aqui instalação, sistemas de expansão direta. Eu vou começar por introduzir uma unidade exterior de ar-condicionado multi-split. E este elemento que eu tenho aqui definido como tipo 1, isto de qualquer das formas é sempre possível editar ou importar do gerador de preço, ou seja, nós podemos escolher se queremos a casa comercial, neste caso é o valor médio para o mercado português, ou um dado específico de um determinado fabricante. Neste caso, a nossa unidade exterior de ar-condicionado multi-split, para cada unidade vamos ligar duas unidades interiores, a potência frigorífica nominal, eu vou aqui considerar 4 kW, e a partir daqui vou aceitar e vou fazer a introdução então do tipo 1 deste equipamento, ou seja, vou posicioná-lo com esta orientação, mais ou menos posicionado aqui, e com esta posição vou colocar outro equipamento sensivelmente aqui. A partir de agora vamos poder então fazer a introdução aqui em instalação de sistemas de expansão direta de multi-split direto mural. Aqui está definido também o tipo 1, ou seja, editando o tipo 1, nós podemos ter mais do que um tipo. Isto seguirá também exatamente da mesma forma como nós vamos importando tipos de paredes ou tipos de revestimentos. É a mesma coisa, ou seja, vamos poder ter vários tipos, dependerá do projeto então em si, os equipamentos que queremos considerar. E neste caso nós podemos modificar aqui o valor de altura e também a potência frigorífica nominal, que neste caso nós vamos considerar 3,5. Eu vou aceitar, ou seja, só vamos ter um tipo de multi-split mural e vou colocar um destes equipamentos aqui e outro equipamento aqui. O programa automaticamente detecta uma parede e logo à medida que vamos introduzindo a parede também vai rodando o equipamento à medida da necessidade. Neste caso vou colocar um aqui. Temos outro equipamento aqui destes na cozinha e outro nesta parede exterior no escritório. A partir daqui, a instalação de sistemas de expansão direta, linha frigorífica com tubagem dupla isolada. Vou usar aqui uma linha frigorífica dupla realizada com tubagem flexível de cobre sem soldadura. Vou fazer a conexão destes elementos, ou seja, aqui até posso pretender ligar o ortogonal. Temos então ali duas saídas. Nesta primeira saída
eu vou ligar este equipamento e agora na segunda saída, fazer aqui uma pequena derivação e vou ligar a este equipamento. Vou fazer o mesmo para este lado. Ligando o ortogonal também. E vou fazer o mesmo para este lado daqui. Ou seja, para o resto do chão, estes equipamentos estão introduzidos. Vamos subir de piso. Neste caso, passar para o piso 1, onde também vamos colocar estes equipamentos nos quartos. Ou seja, voltando ao comando de instalação, sistema de expansão direta, unidade exterior multi-split, vou considerar então o mesmo equipamento, aqui neste caso com esta orientação e aqui com outra orientação. Vamos posicioná-lo aqui. E vamos ter para este quarto a instalação, sistema de expansão direta, uma unidade exterior de ar-condicionado split, ou seja, apenas um. Então vou posicionar esse equipamento aqui. Relativamente ao resto dos elementos, ou seja, ao resto dos equipamentos, volto a colocar um multi-split direto mural. Neste caso, eu vou considerar um destes equipamentos aqui, vou considerar outro equipamento aqui, vou considerar aqui para este quarto um equipamento posicionado aqui e para este quarto imediatamente abaixo, até posso colocar ali, se pretender, vou colocar também aqui. Ou seja, temos o salão, o quarto 1, o quarto 3, o quarto 2, e o quarto 1 e o quarto 4, o quarto 2 digo, e o quarto 4 com equipamentos, à exceção deste, que este não é um multi-split. Vamos colocar aqui um split direto mural posicionado. O tipo 1, ou seja, neste caso, tipo 1 split direto mural, da mesma forma como nós vimos os outros sistemas, aqui seria a mesma coisa, ou seja, poderíamos variar também a altura e qual é que é a potência frigorífica nominal. Eu vou deixar aqui 3,5 e a velocidade de ventilador média, e no caso a unidade exterior, temos esta que está selecionada aqui por defeito. Faço aceitar e vou posicionar então aqui o meu equipamento, sensivelmente aqui. Seguidamente, como fizemos no andar de baixo, vamos às linhas frigoríficas, vamos conectar os equipamentos. Fazer o mesmo para o equipamento de baixo. Para este lado daqui. E agora temos esta conexão. Por fim, aqui a ligação deste equipamento. Ou seja, aquela indicação de erro que aparecia aqui já desapareceu. Isto tinha a ver com os equipamentos que ainda não estavam ligados. A partir daqui quer dizer que eu já posso calcular a obra, ou seja, voltando a resultados, calcular, o programa então vai voltar a calcular toda esta instalação e podemos confirmar então se os equipamentos que foram introduzidos são suficientes ou não relativamente às cargas térmicas que o programa calculou. Vamos só guardar um pouco que o programa termine de calcular a instalação.
estará a terminar neste momento. E a partir daqui temos então a instalação calculada. Passando o cursor por cima, temos então aqui acesso aos dados. Podemos ver então aqui o diâmetro. Passando aqui o cursor, podemos ver então que este compartimento, que neste caso que verifica o nível de a potência dos equipamentos que foram considerados, aparecerá sempre este triângulo aqui, ou seja, que são advertências, são compartimentos em que a potência de arrefecimento instalada no compartimento, ou seja, 2000, é inferior à carga total máxima de verão 2500. Isto tem a ver com o facto, neste caso, este equipamento que está aqui não foi suficiente para que este compartimento verificasse. Nós deveríamos aumentar a potência deste equipamento. Existem aqui outros avisos também, que neste caso, ou seja, a potência de arrefecimento e aquecimento instalada, 0 watts, é inferior à carga total, ou seja, são compartimentos que decidimos não colocar equipamentos. De qualquer forma, como há outros equipamentos colocados no compartimento, o programa vai fornecer essa informação. Claro está que neste caso, a nível de equipamentos de multi-split, ou seja, o multi-split direto moral que foi considerado para esta situação, para esta obra, este tipo 1, certamente seria necessário criar-se mais outro equipamento com a potência frigorífica superior. Ou seja, para este efeito, neste comando que está aqui, que será então à semelhança do que mostrei nas webinars atrás, na lista de tipos disponíveis, poderíamos a qualquer altura obter um novo e importar esse dado, ou então copiar o que está inserido e fazer uma edição a nível de potência e, para este caso, considerar então um multi-split tipo 2. No entanto, o que eu irei fazer neste caso, para continuar aqui a webinar, e o mesmo se pode verificar neste caso, todos estes compartimentos que temos aqui foi suficiente, ou seja, a potência de equipamento foi suficiente para aquecer ou refrigerar estes espaços, por isso logo não aparece a advertência. Advertências aparecem aqui apenas nos compartimentos de corredor, casas de banho, que não consideramos esses mesmos equipamentos, e a partir daqui também à semelhança dos outros programas, é sempre possível retirar-se as listagens e os desenhos desta instalação. E é isso que irei então fazer de seguida. Ou seja, temos os anexos de parâmetros gerais, listagem completa de cargas térmicas, listagem resumo de cargas térmicas, o cálculo da instalação, etc. Ou seja, tirando aqui, por exemplo, esta que está aqui, temos então os parâmetros gerais, uma listagem muito simples. Temos também aqui, por exemplo, a listagem resumo das cargas térmicas. Podemos também tirar outra listagem que é mais extensa. Resumo dos resultados para o conjunto de compartimentos. E depois, por exemplo, por fim, cálculo da instalação. Se aplicando. Então aqui os sistemas. Enfim, isto é um sistema de expansão direta, logo não. O nível de listagem é muito reduzido e muito simples. A nível de desenhos, mesma coisa, ou seja, vou aqui passar para a plotter. Isto será também semelhante aos outros programas, ou seja, nós aqui criamos desenhos novos. Temos aqui a possibilidade de colocar o desenho, a possibilidade de gerar uma vista 3D da instalação, caso seja necessário. Podemos colocar, por exemplo, aqui no piso 1 e a partir daqui aceitar, colocar o periférico que pretendermos, TXFWG ou então diretamente para a impressora, e ao fazer aceitar, o programa vai gerar então os desenhos desta instalação com os dados todos introduzidos. Ou seja, voltando aqui para o menor do desenho, temos aqui o piso 1,
e aqui a vista 3D, foi apenas neste que eu considerei representação 3D, e depois os restantes pisos. Bom, voltando àquele ponto inicial que eu falei, que seria a integração depois das várias especialidades, e neste conceito BIM, de se partilharem dados de especialidades para especialidades. O que acontece neste caso, por exemplo, no piso 1, é que foi considerado estes vários equipamentos. Ou seja, se eu voltasse novamente para o CIPFAC 3D, ou seja, para o programa de acústica, como estamos a inserir equipamentos, convém, neste caso, voltar a resultados, calcular. E nós já podemos ver que temos ali uma advertência. Ou seja, voltando a calcular a acústica, que tinha sido calculado de início apenas com os parâmetros da térmica e da acústica, obviamente, mas sem consideração destes equipamentos, a partir do momento em que eu fui inserindo as outras especialidades, e neste caso que eu inseri a parte de climatização, de expansão direta, volto novamente ao CIPFAC 3D e posso rever, ou neste caso, verificar que neste compartimento, neste quarto, no quarto 4, vamos ter aqui um problema por causa daquele equipamento, ou seja, o isolamento sonoro calculado no compartimento não ocupa alguma das exigências e neste caso o nível de avaliação, o LARNT, não verifica, ou seja, o exigido é 27 e nós temos 27.1, ou seja, por muito pouco este equipamento faz com que este compartimento não passe. Bom, neste caso, claro que a própria posição do equipamento também influencia, porque este círculo vai estar de acordo com as obstruções que nós vamos ter. No entanto, poderíamos abordar isto de outra forma, ou seja, poderíamos voltar para a especialidade de climatização, e aqui no projeto de climatização, o que eu iria fazer era, eu vou editar este equipamento que temos aqui, ou seja, vou editar o equipamento tipo 1, que é o split direto moral, não estou a editar estes são multi-split, mas sim um split só. E em vez de considerar uma potência frigorífica nominal de 3.5, eu vou considerar um equipamento mais fraco. Ou seja, vou colocar aqui uma potência frigorífica nominal de 2,5 kW. E vou aceitar. Ou seja, considerei o tipo de equipamento, eu vou ter que voltar novamente a resultados e calcular o projeto de climatização. Porque eu necessito saber se a potência deste equipamento que eu acabei de mudar é suficiente para o arrefecimento ou aquecimento deste quarto número 4. Se assim for, a nível de climatização tudo bem, mas necessitamos depois novamente voltar para o separador CIPFAC 3D para ver se a alteração àquele equipamento faz com que a acústica volte a cumprir. Então o programa volta novamente a calcular a instalação. Iremos só aguardar um pouco que termine o cálculo. Bom, então neste caso, passando o cursor por cima, tudo bem, ou seja, reduzimos a potência deste equipamento, mas ainda assim este equipamento é suficiente suficiente para aquecer ou arrefecer este espaço, tudo bem, ou seja, não está a aparecer neste compartimento a mesma referência, a mesma advertência que está a aparecer aqui, não é? Ou seja, nós precisávamos de um equipamento que me dê um pouco mais de potência, ou seja, temos 2000 watts instalado, precisávamos de 2500, sensivelmente um pouco mais de 2500, mas no entanto, então fizemos essa alteração e vou voltar então novamente para o separador CIPFAC 3D. E agora vou voltar a calcular a acústica. E a alteração no equipamento que eu fiz na climatização repercute-se também aqui no CIPFAC 3D, ou seja, aqui uma interoperabilidade entre as várias especialidades. E é isso que também nos fará com que, neste caso, os projetos tipo CAD-MEP, perdão,
tudo esteja perfeitamente em concordância umas coisas com as outras, porque estamos sempre a calcular com base nos mesmos princípios, com base sempre nos mesmos dados introduzidos nas várias especialidades. Então, neste caso, podemos ver que o nosso agora LARNT contínuo já baixou de 27.1 para 26.1 e já cumpre. Ou seja, neste caso, resolvíamos o projeto de climatização e, ao mesmo tempo, resolvemos o projeto de acústica. Continuando, ou seja, passando de climatização para o solar térmico. Eu vou me posicionar na cobertura e agora mudamos de especialidade para o solar térmico e vou começar a colocar aqui a instalação, neste caso equipamentos, temos então um coletor solar térmico. Eu vou colocar este coletor solar térmico mais ou menos aqui, que era onde estava já neste modelo, e vou fazer a colocação das tubagens, ou seja, temos então aqui o retorno, temos então aqui a impulsão, vou fazer algo deste género, porque o programa considera de forma automática impulsão e retorno pela mesma tubagem, ou seja, podemos de qualquer forma aqui forçar e dizer se a tubagem de impulsão e retorno, ou então não deixando aqui os vistos do programa, vai fazer esta consideração de forma automática. Então temos a tubagem aqui inserida, iremos então aqui colocar um tramo agora vertical e vou posicioná-lo aqui. Vou baixar para o piso -1 e no piso -1 temos então a chegada da nossa coluna e vou a instalação, equipamentos, depósito, comprometador de permutação simples. Aqui eu guardar o programa. Temos então aqui o equipamento, eu vou colocá-lo com esta orientação, mais ou menos posicionado aqui, e vou conectar a tubagem. Aqui, retorno de impulsão e vai ligado ali. Por fim, será necessário a instalação, equipamentos, colocar uma bomba de circulação. Eu vou colocar a bomba de circulação, vou colocá-la aqui e agora vou calcular a instalação, ou seja, resultados calcular. Sempre que existir algum problema, o programa vai-me avisando qual é o problema que será necessário, neste caso, retificar. Também então vai calcular a instalação. E temos então, passando o cursor por cima das condutas, neste caso, diâmetro de impulsão, o caudal de impulsão, perda de pressão de impulsão, fluxo calor linear, diâmetro de retorno, etc. Ou seja, temos então a instalação até neste momento calculada. Ou seja, se voltássemos novamente à cobertura, temos ali também advertências, apenas uma advertência, temos aqui novamente verificação aqui da tubagem, que será a fração solar a um mês, seja 115,45%, supera o máximo valor admissível, que é 110%. Ou seja, estes dois painéis que eu estou a introduzir produzem energia a mais que o meu sistema necessita, digamos assim. É apenas uma advertência. O facto de eu estar a considerar dois painéis e a nível é a opção técnica, neste caso, é uma opção de projeto, e a nível de cálculo há sempre possibilidade de alterar parâmetros no programa, que é em obra, dados de obra. Temos então aqui a possibilidade de dizer qual é o tipo de energia de apoio. Neste caso nós temos elétrica, qual o valor da cobertura solar e qual a temperatura de acumulação. Há sempre a possibilidade também de alterar a percentagem mensal de ocupação. Nós neste caso temos 100% todos os dias. E depois estes dados que estão aqui já são os dados que vêm partilhados dos outros programas, neste caso principalmente do novo CIP-TERM. A nível de painel, há sempre a possibilidade de alterar o tipo de painel.
aqui em seleção de materiais e equipamentos, ou seja, o mesmo acontece nas águas, o mesmo acontece na climatização, em vários programas. Em seleção de materiais e equipamentos, temos aqui a possibilidade, neste caso de instalações, em aquecimento, climatização e aquece, captação solar, por exemplo, coletor solar térmico para instalação individual. Temos então aqui a possibilidade de definir se é um painel, são 2 painéis, são 3, se é sobre cobertura inclinada, se é sobre cobertura horizontal, o coletor solar, se é dividido, se é compacto, etc. Ou seja, todas estas opções são modificáveis aqui no comando de obra, seleção de materiais e equipamentos, e depois indo, isto à semelhança do gerador de preços, até ao separador concordante. Bom, como nós podemos ver aqui em vista 3D, o programa vai assumir para o painel automaticamente a inclinação que foi inserida, neste caso, para o SIP-term. Como podemos ver ali, temos então aqui o painel com a inclinação da cobertura. Eu aqui retirei a visualização das paredes. Depois cá para baixo temos então aqui o acumulador. Bom, a nível de solar térmico será um pouco isto. No entanto, falta aqui uma parte da instalação. Se voltarmos aqui para o piso -1, vemos que temos aqui outra saída, ou seja, se eu passar aqui com o cursor, temos ali a saída de água quente. Neste caso, o que é que nós podemos fazer? Bom, podemos e devemos fazer. Eu vou colocar a tubagem mais ou menos daqui a aqui. E a partir daqui vou colocar uma tubagem vertical. Subo de piso e vou voltar a colocar tubagens horizontais. Se eu reparar, e estou aqui no separador solar térmico, temos então aqui o nosso equipamento AQS, que foi inserido nas águas residuais e pluviais. E neste caso eu vou ter que fazer aqui a ligação da água quente que vem no acumulador para este piso. Ou seja, vamos com a tubagem por aqui. E agora posso a qualquer altura voltar a calcular esta rede de solar térmico. Ou seja, já temos então o circuito fechado, né, da água do sistema do solar térmico, ou seja, serpentina à volta do acumulador, e depois a saída da água quente para o esquentador. Ou seja, o programa volta a calcular a instalação, porque agora vai ter que ser considerado mais outro troço de tubagem. O cálculo está a terminar. E, neste caso, podemos ver que temos então a tubagem também, esta calculada, e que tem aqui um diâmetro de 32. Pronto. Tudo bem. Ou seja, a água, ou seja, este sistema água quente está a ser então do nosso depósito e está a ser, isto no programa de solar térmico, conectado ao nosso equipamento, ao termoacumulador elétrico, que foi calculado, foi introduzido no separador de águas. No entanto, é necessário abastecer este depósito. Ou seja, este depósito foi agora introduzido no solar térmico. Se eu passar para o separador de águas, ele certamente vai-me aparecer no separador de águas. E então, para a rede que eu já tinha calculado, cá está ele, para a rede que eu já tinha calculado de águas, eu devo fazer então uma conexão da água fria a este depósito, porque a saída da água quente já foi considerada no solar térmico, ligada ali. E se repararmos, a própria rede de água quente que nós temos aqui necessidade para a nossa rede é 32. Ou seja, neste caso, tubagem de água fria,
E agora estamos a trabalhar o programa de águas, daqui até aqui. Vamos colocar então aqui uma tubagem vertical de água fria. Subimos de piso. E agora seria a introdução da tubagem de água fria até podermos conectar a nossa rede. Por exemplo, aqui. E agora, para todos os efeitos, aquele erro que estava a aparecer aqui, ou seja, que era um erro que não aparecia no webinar, naquela primeira webinar de águas residuais pluviais, tinha tudo a ver por causa deste novo equipamento que apareceu aqui, que foi introduzido no solar térmico. Ou seja, esta rede agora está toda conectada, deveria-se voltar a calcular esta rede e temos então estas duas especialidades interligarem-se e estarem concordantes entre si. Neste caso, em gás, e agora vou aqui, passamos para o separador de gás. Vamos fazer então aqui a instalação. Locação da rede, que neste caso será uma rede bastante simples. Começamos também aqui pela introdução. Aliás, vou só voltar atrás para mostrar aqui um pormenor. Estava a saltar, estava a passar aqui à frente. No caso solar térmico, e voltando ao solar térmico, estava aqui a mostrar a interligação das especialidades, mas vou também mostrar aqui a parte das listagens, obviamente. Ou seja, temos aqui o cálculo da instalação. Então, vai gerar a listagem. E bom, temos aqui o índice, as coordenadas geográficas, as condições climáticas, as condições de utilização, a formulação, cálculo de dimensionamento, determinação da radiação, inclinação, que foi obtida automaticamente, dimensionamento da superfície de captação e por aqui abaixo. Da bomba, base de expansão, fluido térmico, etc. E da mesma forma, temos ali os desenhos. De referir que para todas as especialidades, não é? E nós podemos ver isto nas listagens, há sempre a possibilidade de retirarmos o orçamento para cada uma delas. No entanto, nestes webinars, iremos, e temos também a possibilidade de mostrar que há a possibilidade de retirar o orçamento de todas as especialidades também de uma vez, mas pode ser retirado o orçamento individualmente. E, bom, na mesma situação, podemos ter a vista 3D ou não e gerar as listagens, os desenhos desta obra da mesma forma como vimos então para as outras especialidades. Será tudo semelhante. Bom, temos aqui um desenho, cobertura, esse equipamento inserido e depois, neste caso, no piso -1. O resto da instalação e, neste caso, no piso 0, já a conexão para o termoacumulador elétrico da tubagem de água quente e depois temos aqui o esquema. Bom,
voltando agora sim para a especialidade de gás. Neste caso, eu vou começar por colocar primeiro os equipamentos, ou seja, vou instalação equipamentos, ligação à rede geral. Vamos colocar possivelmente aqui. Depois, instalação, caixa de corte geral. Vou colocar com esta orientação aqui. Vou, sendo que o único consumo vamos ter aqui será este fogão. Instalação, equipamentos, fogão, com esta orientação. E também instalação, equipamentos, caixa de transição, PE, cobre. Vou colocar aqui. Agora sim, vou colocar canalização, ramal, conectar daqui, aqui, botão direito rato, vou daqui com o ortogonal ligado, por exemplo, daqui para aqui. Vou agora alinhar com a caixa lá em cima, para ficar um pouco traduzido corretamente, aqui, e depois dali até ali. O último elemento que necessito colocar aqui, é para indicar ao programa onde é que é o início da instalação receptora, será efetivamente o início da instalação receptora. E vou considerar aqui. A partir de agora, temos então ligação à rede geral introduzida, caixa de corte geral e a partir daqui a caixa de transição e o fogão. Ou seja, resultados, calcular. Então vai terminar o cálculo. E bom, temos então aqui cálculo caudal, tipo de redutor e depois ali consumo. Da mesma forma, em listagens, havendo mais derivações nesta rede, o princípio seria o mesmo, ou seja, se tivéssemos outros equipamentos, queimador a gás, etc., seria uma questão de se fazer derivações à rede e calcular. O género de introdução, apesar de serem especialidades distintas, seguirão a colocação de tubagens aqui na instalação de águas. Temos então aqui os resultados de cálculo. Agora vamos esperar que esta parte termine. Então temos os resultados de cálculo, os parâmetros de cálculo da instalação de gás, a nível calorífico, superior e inferior, densidade, pressão mínima, velocidade máxima, etc. Cálculo do ramal de introdução, instalação interior. Também é uma listagem reduzida, a rede não é grande. Temos também a listagem de projeto de instalação de gás, isto será mais no âmbito de memória descritiva. Vamos novamente, então, o programa irá gerar essa listagem. E bom, temos aqui os dados de localização, pode ter sido preenchido ou não, o índice, e temos aqui termo de responsabilidade, cartão de projetistas, tudo pode ser inserido no programa, bilhete de identidade, memória descritiva justificativa, objetivo, as características do metal a utilizar, as características dos aparelhos de queima, neste caso só temos o fogão, descrição da instalação,
e depois o dimensionamento, ou seja, a formulação usada, parâmetros de dimensionamento, resultados de cálculo, redutores, especificações técnicas de materiais e equipamentos, evacuação dos produtos de combustão, condições técnicas de montagem, condições gerais, implementação de atuagens enterradas, ou seja, terá tudo aqui especificado. Notificações finais, ensaios, etc. Das disposições gerais. A partir daqui, mapa de trabalhos, ou seja, medição do que foi inserido e depois o orçamento. E disposições finais. A partir daqui são os anexos, resultados de cálculo, que era o que tínhamos visto anteriormente. Pormenores. E peças desenhadas, que depois são as que saem na plotter. Bom, relativamente a desenhos. Ou seja, iríamos ali à plotter. Da mesma forma, fazemos aqui mais. Neste caso, podemos retirar apenas o desenho do piso 0, porque é onde existe a rede. Fazer aceitar. E neste caso, temos então perspectiva 3D, isométrica deste piso, até ao fogão e a planta. Bom, resumindo, como podemos ver, isso já tinha referido, que poderíamos então aproveitar dados de uma especialidade para outra. Isto irá um pouco mais para além do aproveitar dados de uma especialidade para outra, bem mesmo depois com a interligação das várias especialidades, dos equipamentos que são inseridos, como vemos aqui neste exemplo, os equipamentos de climatização, terem aqui repercussões a nível da acústica, o facto do solar térmico aparecer dados ou partilhar dados com as águas, ou seja, para a conexão do depósito ao termoacumulador, mas depois também nas águas ser necessário abastecer o depósito, ou seja, os dados vão sendo partilhados de uma especialidade para outra. E o mesmo poderemos ver depois, mais para a frente, nas especialidades de eletricidade e de ITED. Sendo assim, a nível de climatização, solar térmico e gás, será um pouco isto que vos gostaria de mostrar. Sendo assim, eu dou esta webinar por terminado.